Paz do Senhor, meus irmãos, PH aqui mais uma vez e vamos continuar a nossa série de ler a Bíblia toda em um ano. Estamos quase chegando no final do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vamos lá, porque essa história está cada vez mais emocionante. Lembrando aquele comentário, aquela ajuda, você pode dar aí no canal. Comenta alguma coisa aí no vídeo se você gostar, fala amém, obrigado, Deus abençoe, vamos lá. Se você tiver dúvida, coloque, dê um like, compartilha e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá, Gênesis 43, vamos falar sobre os irmãos de José e essa volta para o Egito. Lembrando que a última história que nós comentamos foi o seguinte: José ele encontra os seus irmãos no Egito, ele dá mantimentos, apesar de confrontá-los, apesar de fazer uma entrevista com eles para ver se tudo estava certo, sobre quem era o pai deles, se eles tinham mais irmãos, tal. Eles voltam para Canaã. Jos, José, já falar Josué, já estou querendo ir para frente. José fica ali no Egito como governador, mas a fome ainda está em toda a terra. E o único povo que tem mantimento suficiente por causa de José, por causa do sonho que ele teve, ele guardou esse mandamento, é o povo do Egito. E Jacó fala para os seus filhos: olha, voltem, comprem mais, porque está acabando a comida. Porém, Judá responde Jacó o seguinte: aquele homem nos advertiu. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aquele homem nos advertiu: vocês não deverão ver meu rosto se o outro irmão de vocês não vier conosco. E aí Jacó pensa o seguinte: pô, mas para que falar que eu tinha outro filho? E Judá fala: olha, aquele homem fez muitas perguntas. Perguntou se nós tínhamos pai, se o nosso pai ainda era vivo, se a gente tinha mais irmão. A gente ficou sem saída. A gente teve que dizer. E aí Jacó não quer mandar, porque aqui nesse momento da história Jacó está sem dois filhos. Simeão, que ficou no Egito, se eu não me engano é Simeão, e também o próprio José. E agora ele vai ficar sem Benjamim. Então Jacó não quer. Mas Judá promete, fala assim: ó, deixa o jovem comigo. Eu levo, eu garanto, eu dou o meu nome como garantia e deixa que eu faço essa função de cuidado do nosso irmão mais novo, Benjamim. E o que acontece? Jacó fala assim: beleza, então levem o dinheiro que eles tinham colocado na bolsa, levem mais dinheiro, levem presente para esse tal desse governador aí, levem especiarias, levem mel, levem coisas que vai abençoar ele para que a gente encontre favor, encontre graça para esse governador. E assim fazem, juntam todos os irmãos, pegam o irmão mais novo Benjamim, pegam presentes e regressam, voltam para o Egito para conseguir mais mantimento. Então, né, os homens chegam, pegaram os presentes, o dinheiro, levaram Benjamim. Quando José vê que Benjamim estava com ele, chega para o administrador da sua casa e fala assim: ó, prepara um jantar, prepara um almoço, né? Acho que não foi um jantar, foi um almoço. Ao meio-dia, leva eles para comer comigo na minha casa. Imagine como deveria ser a casa de José como governador do Egito e como eles devem ter ficado com medo, porque, nossa, o governador está nos mandando para a casa dele. Coisa boa não deve ser. Eles ficam com medo, mas eles vão. Eles têm que ir, obviamente, e eles vão almoçar na casa de José. O interessante é que o administrador disse: que a paz esteja com vocês. Porque eles chegam para o administrador devolvendo as coisas. Eles falam: ó, administrador, tá aqui o dinheiro que apareceu na nossa bolsa. Deve ter havido algum engano aqui, tá? A gente está devolvendo o dinheiro, a gente trouxe dinheiro a mais, porque a gente não quer roubar nada do Egito, o Egito que tem sido tão bom conosco. E olha o que o administrador de José fala. Eu nunca tinha reparado nisso. O administrador de José, obviamente, deve ser algum egípcio.
E o administrador de José, que convive muito com José, diz o seguinte: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus do pai de vocês, colocou esse tesouro no saco de cereal. Olha só, aparentemente José já tinha pregado a palavra para o seu servo, porque o servo de José está falando: olha, o dinheiro que vocês têm, o mantimento que vocês têm foi pelo Deus de vocês. O Deus de vocês. Então José já continua influenciando até mesmo o seu servo. E aí José chega na casa, pega os presentes e pergunta: como é que está o pai de vocês? Está bem? Está vivo? Que era o pai dele. Está bem? Está tudo tranquilo? E eles: ó, o pai vai bem, tal, tá tudo certinho. E o irmão mais novo da sua mãe, cadê ele? Esse aqui apresenta Benjamim. Quando José olha Benjamim, ele chora profundamente. Ele tem que sair da sala para chorar. Ele não aguenta ver o irmão mais novo dele, porque os irmãos mais velhos jogaram ele numa cisterna. Então ele tinha ainda, com certeza, alguma. Não tinha o mesmo amor que ele tinha por Benjamim, porque Benjamim era o caçula, o mais novo, não tinha feito nada com ele. José ele sai, chora, lava o rosto, volta, pede para servir a refeição. Eles comem aquela comida. E é interessante que tem a mesa de Benjamim, tem a mesa dos irmãos e a mesa dos egípcios. A Bíblia fala que para os egípcios era abominável comer com os hebreus. Então olha só, isso aqui é um ponto muito importante. José ele está sendo abençoado, mas ele não está em casa. Não está na terra que Deus chamou. Ele está sendo muito abençoado, mas não está no propósito final que Deus preparou para ele, que é a terra de Canaã. Tá? Então Benjamim está numa mesa, a porção de Benjamim é muito maior. E chega a hora deles ir embora. Chegando a hora deles voltar, eles pegam todos os seus mantimentos, tudo bonitinho, e José coloca um copo, o seu copo, dentro do saco de cereal de Benjamim e manda eles embora. Então o que o José quer fazer? José quer pegar eles, pregar mais uma peça neles. O que acontece? Os irmãos estão voltando. José, com toda aquela pegadinha, fala pro seu servo: ó, vai lá e verifica o saco de todo mundo, pergunta para eles porque dentro do saco de mantimento deles tem algo ilícito. E eles falam: não, não tem, como que a gente. É impossível a gente fazer isso. Pode olhar, e aquele que você olhar pode matar, porque eu tenho certeza que não está com ninguém. E estava com quem? Benjamim. O copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas e, tendo cada um carregado de novo seu jumento, voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, esse ainda estava ali. E aí pergunta: por que vocês fizeram isso? Tanto que eu ajudei vocês, por que vocês me roubaram? E eles tentando se explicar a todo momento. Longe de mim fazer uma coisa dessa. Longe de mim. Então, e eles querem se entregar para salvar Benjamim. Olha que fato curioso. Os mesmos irmãos que venderam José para ser escravo, que queriam até matar José, agora eles querem se sacrificar por Benjamim. Fala: não, não, não deixa Benjamim preso não, deixa que a gente fica. E José fala: não, só Benjamim pecou, só ele vai ser preso. Eu vou ficar com ele, eu vou e vocês vão ter que voltar. O que acontece é o seguinte: Judá ele se oferece, não dá certo, fala: não, Benjamim vai ficar. Então olha só, Benjamim ficou e eles voltam tudo para a terra sem Benjamim. Então disse seu servo ao nosso pai: vocês sabem que a minha mulher nos deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse: certamente foi despedaçado. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos. Então, o que Judá está falando?
Ele está falando assim: olha, José, se nós voltarmos para nossa terra sem o nosso filho Benjamim, o nosso pai vai morrer, porque ele já perdeu um filho, ele já ficou com um outro tempo preso, ele já teve muitos problemas na família. Se eu voltar sem o Benjamim, meu pai vai morrer. E ele pede: agora, pois, que este servo fique no lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos. Porque como poderei voltar ao meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal abatendo sobre o pai. Então eles estão insistindo: não podemos perder Benjamim. Chega um momento que José ele não aguenta mais. E o que ele faz? Então José, não conseguindo se conter diante de todos, ele grita: saiam da minha presença! E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram e também a casa de Faraó. José começa a chorar, ele não aguenta mais aquela mentira que ele está armando. Ele começa a chorar tão forte, um choro tão forte que todo mundo escuta, todo mundo percebe. E ele diz: eu sou José. Ele mostra a sua identidade e pergunta: o meu pai ainda está vivo? Olha que história, meus irmãos, olha que história emocionante. Os seus irmãos, obviamente, ficaram assustadíssimos. Os irmãos olham para José e falam assim: como assim? Aquele cara que nós vendemos, aquele cara que era prisioneiro, como assim? Esse cara virou governador. E eles pensam que vai ter algum tipo de vingança. Mas José diz para eles, falou assim: agora cheguem perto de mim. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam. E ele fala: não fique triste, porque tudo isso foi plano de Deus. Até mesmo vocês me venderem, tudo que eu passei, Deus estava preservando. Deus estava sacrificando a minha vida para preservar vocês. Olha só. Olha só, mesmo, olha só como toda a história, principalmente ali o começo da história, que é o livro de Gênesis, já está dando pistas, mostras do que Jesus faria com nós lá na frente. Alguém precisou ser vendido, alguém precisou ser levado como escravo, alguém precisou ser humilhado para que muitos fossem salvos. Se José não tivesse passado por tudo isso que ele passou, o povo morreria de fome. Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó. Assim como não foi os homens que planejaram e que executaram a morte de Jesus na cruz, mas foi um plano de Deus. Aqui também aqui é uma história que ilustra muito a história das histórias, que é a história de Jesus. Tá, mas eu tô dando um spoiler muito lá na frente, né? Vamos voltar aqui. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho, Deus me pôs como senhor da terra do Egito. E pede: vão buscar o meu pai. Vão buscar o meu pai, porque eu quero ver o meu pai. E aí eles trazem, né? Vão buscar Jacó. Eles voltam para Jacó e dizem para ele: olha, José virou governador do Egito. Tudo que nós fizemos, esse cara que estava em cima da gente, na verdade era José. Faraó. Antes de falar de Faraó, deixa eu falar uma coisa aqui. José, ele pula no pescoço de Benjamim, abraça, beija Benjamim, né? Chora com ele. Mas não só Benjamim, José beijou todos os seus irmãos. Aqui temos mais uma vez uma história linda de perdão. Lembra quando Esaú perdoa seu irmão Jacó, que o enganou 2 vezes? Aqui também José perdoa seus 10 irmãos ali.
Ele perdoa, beija todos e fala assim: olha, ele poderia se vingar, poderia fazer muitas coisas, mas ele é um homem piedoso, é um homem temente a Deus. E o que ele faz? Ele perdoa, beija todos os seus irmãos, ele restaura a aliança, a shalom, a paz que foi perdida entre eles, é restaurada pelo perdão. Faraó sabe disso, fala assim: como assim? José, aquele cara que eu amo, toda a sua família está aqui? Traga ele aqui, vamos cuidar. Traga o pai dele, pega as carretas aí, né? Pega os caminhões de mudança da época, pega as carroças, vão buscar tudo que está lá naquela terra que está com fome e traz todo mundo para morar no Egito, porque aqui tem mantimento, aqui não falta nada. José é o governador, busquem todo mundo. Olha o que o faraó diz: peguem o pai e as famílias de vocês, venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão com fartura da terra. Parece o plano perfeito, sim ou não? Acredito que você respondeu sim. Por quê? Eles vão viver num lugar com fartura. José é governador do Egito, eles vão ter status. Nós somos irmãos de José. Eles vão viver bem. Mas lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, não foi o Egito a terra prometida. A terra prometida é Canaã. Então, por mais que algumas coisas vão muito bem, nem sempre é o que Deus quer. O Egito aqui era um lugar de passagem. Com certeza o Senhor queria que eles estivessem ali para eles não morrerem de fome, mas não é definitivo, não é essa terra, tá? Guarde isso. A terra que Deus prometeu para Abraão lá em Gênesis 12 é Canaã, não é o Egito. E eles voltam. Eles vão lá para buscar o seu pai, as suas esposas e todo mundo. Vamos lá. E ele se despede dos seus irmãos e diz assim: olha, não briguem pelo caminho. Não queiram assim: viu, você vendeu ele, viu, eu falei que não era para vender, coisa do tipo. Não briguem. Agora vamos viver em paz. Temos uma terra, temos paz com o faraó, temos um lugar. Só busquem o meu pai e venham. E digam para ele, né? José ainda vive, é governador do Egito. Com isso, o coração lhe ficou sem bater, porque não podia acreditar no que dizia. Imagine, ele achava que José já tinha morrido, já tinha passado muito tempo. Ele já tinha acostumado com o fato de um filho morto. E de repente, o nosso velhinho Jacó descobre isso, o coração dele vai a mil. Ele não aguenta, quase morre. Porque a Bíblia diz assim, com isso o coração lhe ficou como que sem bater. Quase que parou o coração do homem, porque não podia acreditar no que dizia. Mas quando eles contaram tudo que José havia lhe falado, quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, pai deles, reviveu. E Israel disse, olha só, aqui não é mais Jacó dizendo, aqui é Israel. A Bíblia faz questão de usar o nome dado por Deus, Israel, aquele que brigou com Deus, porque até aquele momento ele era Jacó, ele estava sendo enganado, os irmãos enganados, os filhos enganados, tudo, mas agora a sua identidade verdadeira é Israel. Israel disse: o meu filho José ainda vive, irei vê-lo antes que eu morra. Aparentemente, meus irmãos, a história da redenção está indo para um final feliz. Apesar de estar toda conturbada essa história, agora parece que vamos estabilizar as coisas de novo. Vamos pegar Jacó, as esposas que ficaram lá, os filhos, os netos, os bois, tudo que sobrou lá. Vamos sair de Canaã, vamos para o Egito, vamos ficar ali tranquilos, vivendo em um lugar tranquilo, com comida e com a família unida novamente. Mas eu pergunto, meus irmãos, este é o lugar que Deus prometeu? Deus prometeu o Egito? Não, Deus prometeu uma região geográfica. Entre os rios, fala o nome certinho, o lugar certinho, que é a terra de Canaã. Essa é a terra prometida. Então, se todo mundo está indo para o Egito, saindo da terra de Canaã, como que nós vamos resolver essa história?
veremos nos próximos capítulos da Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, tamo junto e até a próxima.